Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Nossa convidada hoje é a sindicalista, professora Girlene Lázaro, ela que é integrante da direção da CUT, estadual da CUT, aqui em Alagoas, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, bem como do Sinteal, não é nessa mesma ordem, porque são duas entidades de âmbito estadual, e a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação em nível nacional. E, claro, a nossa pauta hoje trata das lutas e das conquistas dos trabalhadores em Alagoas. E aí eu agradeço antecipadamente a professora por estar aqui conosco. E a pergunta que não quer calar, né? É o primeiro de maio pós-reforma trabalhista. O que podemos alinhavar, né, nesse momento difícil para os trabalhadores no país, quando direitos que estavam assegurados na Constituição, né, as conquistas trabalhistas foram, em parte, colocadas por terra a partir da reforma. Isso. Primeiro, agradecer o convite e dizer que, mais uma vez, né, o 1º de maio para nós, né, classe trabalhadora, é um 1º de maio de luta, né? E como você já falou, o 1º de maio, primeiro de maio pós-reforma trabalhista é mais um motivo para a gente ir às ruas, mais um motivo para a gente estar bastante mobilizados, para que nós possamos estar cada vez mais integrados nessa capacidade de resistência, né, para tentar reverter, porque nós não perdemos a esperança, né, de reverter todos os prejuízos da reforma trabalhista. Porque nós sabemos que, a partir dessa reforma, a situação da classe trabalhadora ela se transformou de uma forma negativa, né? E que a perspectiva de novos trabalhadores entrarem no mundo do trabalho, ela se torna cada vez mais difícil, ou com a característica muito mais complicada, que é uma característica que nós dizemos que é de uma escravidão pós-moderna, né, por conta de todas as questões que envolvem a lei, né, da reforma trabalhista, porque tira uma expectativa para hoje os nossos estudantes, né, aqueles que estão nas escolas, nas universidades, que têm chance de chegar ao mundo do trabalho com uma perspectiva maior por conta da sua formação, por ter uma possibilidade de avançar mais. Com a reforma trabalhista, eles têm uma capacidade ou uma oportunidade bem menor, pelo âmbito que a reforma trabalhista está contida, né? De precarização, de estar associada com a lei da terceirização, principalmente no caso do serviço público, que no Estado é onde tem o maior público, né, de trabalhadores. Então, nós temos, assim, várias questões que são importantes destacar, que a reforma nos traz preocupação, como a questão da precarização dos serviços, isso tanto no público como no privado. Mas se hoje, até na educação, o próprio professor e a professora podem hoje ser terceirizados, isso tira uma expectativa de quem está em curso de formação de professores ou que almeja estar dentro da educação, não ter mais concurso público. É porque a questão corta-se a linearidade salarial a partir do momento em que os contratos vão ser estabelecidos caso a caso, digamos assim. Caso a caso, né? Por vias que não são através do concurso público, no caso do serviço público, por empresas, cooperativas, ou seja, desregulamenta toda essa questão, fragmenta, né, os trabalhadores, porque, ora, quem não é concursado, está ligado a uma outra empresa, uma cooperativa, não há necessidade de carreira, de todos os avanços que nós conquistamos na última década. Carreira, né, piso no caso da educação, formação. Então, não há como investir em quem não é da rede. Então, fica dentro de um único espaço de trabalho uma diferenciação muito grande. Com isso, implica também na valorização salarial e daí tem consequências muito grandes. Então, essa questão da reforma trabalhista, ela afeta a toda a classe trabalhadora, porque tem adoecimentos constantes pela falta de condição de trabalho que se acentua, pela forma da contratação, né? O trabalho intermitente, né? Que até a questão de insalubridade, a mulher gestante não ter limite para que ela possa estar nesse espaço, ou seja,
são prejuízos, né, de conquistas acumuladas que nós tínhamos até então. Professora, com a experiência, a senhora milita no movimento sindical há muitos anos. Né? E aí eu vou arriscar aí entre quase 20 anos de militância ou mais de militância sindical. E o que nós podemos traçar como uma referência? Desde sempre as lutas parecem ser as mesmas, é por aí? Por aí. Há mais de 20 anos exatamente é que eu milito no movimento sindical, na luta da classe trabalhadora, e nós podemos dizer que a cada 1º de maio que nós vamos fazer uma avaliação, nós nos deparamos a cada construção de pauta reivindicatória, a cada ano nós nos deparamos com as mesmas dificuldades, com as mesmas necessidades, ou seja, a falta de condições de trabalho, a falta de valorização dos trabalhadores, a falta de cumprimento da legislação, daquilo que a gente conquistou ao longo dos anos com muita luta, né? No caso da educação, o desmonte da gestão democrática que nós lutamos e está lá como princípio da Constituição. Então, nós nos vemos com as mesmas dificuldades, algumas mascaradas por conta de estarmos no século XXI, né? Mas o assédio moral, que sempre esteve presente agora também, né? As discussões de Na que... questão, perdão interrompê-la, mas do assédio moral, entre outras, há instrumentos também mais eficazes, assim, no combate a essas práticas. Com certeza. Avançou também no nesse sentido da proteção ao trabalhador. Isso, avançou, e hoje nós já podemos falar melhor sobre a questão do assédio moral e está discutindo com os companheiros e companheiras trabalhadores de que o que caracteriza um assédio moral, o que não é assédio moral e como a gente pode estar junto aos órgãos que podem incidir sobre essa questão, atuar, né, incidir sobre essa questão, como nós podemos relatar e como nós podemos pedir a intervenção desses órgãos. Então, hoje a gente já tem essa possibilidade e por isso, apesar de tudo, há hoje uma possibilidade de mais denúncias sobre assédio moral, então nós temos mais condições de atacá-lo, né? Mas, com certeza, são pautas que se repetem ao longo dos anos, né? Porque nós entendemos que, apesar de toda a luta da classe trabalhadora, de conquistas de legislação para que nos garantam direito, esses direitos nem sempre são efetivamente respeitados por gestores ou por patrões. Pois bem, no pós-reforma trabalhista, que setor podemos aqui definir como o mais atingido pelas medidas que estão contidas nessa reforma? Olha, de uma forma geral, a classe trabalhadora como um todo, mas assim, com certeza as mulheres são as mais atendidas, principalmente no setor privado. Isso é um segmento, é um segmento de trabalhadores. Mas assim, em todos os setores há prejuízo, né? Porque, como eu falei, na educação, nós quebramos uma linha de ação no serviço público, né, por conta da terceirização e por conta da reforma trabalhista, porque abre um campo para que nesses espaços se contrate e não se realize concurso. Então, entre setor público e privado, o setor público foi mais atingido, pode-se dizer assim? E nesse setor, as mulheres também são mais atingidas? Olha, eu acredito que o setor privado, ele é mais... Eu acredito que seja mais atingido. O privado. O público, ele é mais atingido nesse ponto, porque o que era garantido por lei, por Constituição... A estabilidade. Não só a estabilidade, mas o acesso ao serviço público através de concurso público, hoje é uma coisa que não é mais garantida. Então, há uma banalização, vamos dizer, da organização interna dentro do serviço público. E isso não deixa para nós uma proteção enquanto servidor público, né, que está lá no dia a dia, enfrentando as adversidades, a falta de condição, a falta de valorização, mas tendo que dar resposta para a população, porque é um serviço público, né? Então, nesse sentido, o serviço público também tem
um grande prejuízo. É importante destacar aqui que quando o serviço público não condiz com a expectativa da população na prestação do serviço, não é ao trabalhador que as pessoas têm que atingir, né? Isso é uma questão da estrutura disponível que não está à altura da prestação do serviço. Com certeza, mas isso nós ainda temos que avançar, porque a população ainda não faz essa leitura de que quando não é prestado um serviço, não é o servidor que está lá, que está sendo incapaz, e sim a condição, a estrutura, as condições estruturantes não são dadas para que o governo possa oferecer, apesar de toda a população pagar impostos que é ver revertido em serviços públicos. Na questão local, digamos assim, como as centrais sindicais, como os trabalhadores, em geral, estão reagindo à reforma trabalhista na implementação propriamente dessa reforma? Olha, o que nós avaliamos é o seguinte: como nós tínhamos duas ameaças, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária nós conseguimos chegar muito mais à população e à classe trabalhadora do prejuízo, porque ela era que estava na iminência de ser votada em primeiro, e a reforma trabalhista nós não conseguimos alcançar no mesmo patamar. E isso causou um impacto muito maior, né, porque a resistência não foi tão grande como foi da reforma da Previdência, e com isso nós observamos que há uma necessidade de que nós possamos estar cada vez mais nessa discussão e a tentativa de reverter, porque não perdemos a esperança, como eu disse no início, de buscar essa reversão. Isso as centrais têm discutido, na perspectiva, tem ações para tentativa de revogação da lei trabalhista, mas é uma luta constante. Essa resistência ela tende a aumentar. Um dos passos que nós temos que fazer mais próximo é a mobilização do dia 1º de maio, onde a gente tenta levar todas essas questões que perpassam como prejuízo da classe trabalhadora, e entre elas a questão da reforma trabalhista. Agora, voltando para a questão nacional, ainda porque a gente vai oscilar entre mobilização nacional e local, a reforma trabalhista trouxe um item que é agora opcional do trabalhador, autorizar a contribuição anual, o que representa para as entidades representativas, para o meio sindical, a redução de recursos com a opção de não contribuir. Nós temos uma leitura assim muito clara. Primeiro, nós sabemos que a intenção da reforma trabalhista foi também atacar a organização da classe trabalhadora, porque o imposto sindical é imposto, né? E por isso nós temos também, enquanto CUT, nós temos a defesa de não permanecer com o imposto, mas a forma como foi feita é justamente para desestruturar as entidades sindicais, porque nós sabemos que é um imposto que foi criado lá no Getúlio Vargas, que tinha exatamente o direcionamento de manter sindicatos, mas de também manter órgãos do órgão do Estado Nacional, como o Ministério do Trabalho, né? Então, retira-se isso, é claro que organizações que não têm uma boa participação dos trabalhadores vão sentir, e já estão sentindo isso. Mas eu acredito que a grande maioria dos sindicatos que tem esse trabalho com a base, que de fato estão na luta no dia a dia, não vão ter esse impacto. Agora, o que precisa é uma discussão democrática para que a classe trabalhadora entenda que quem mantém a luta sindical somos nós, trabalhadores. Quem financia a luta sindical somos nós, trabalhadores. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que, ao filiar-se a um sindicato, você contribui para a luta sindical. Você não paga ao sindicato. Você contribui para que a luta sindical se dê, porque tem toda uma estrutura de organização, de defesa dos direitos, de assessoria jurídica, do que é ofertado, né, da luta política, de informação, de assembleia, de luta na rua. Tudo isso é feito com o financiamento dos trabalhadores. Então, a luta sindical precisa do dinheiro dos trabalhadores e trabalhadoras para se manter. Então, eu acho que é uma questão de tempo para se adequar, mas a luta tem que continuar. Mas é, sobretudo no momento em que as negociações se dão basicamente entre funcionários e empregadores, não é? Isso.
com certeza, nesse momento é muito importante que haja essa compreensão, porque quando nós definimos, por exemplo, uma ação de enfrentamento por não ter resposta do gestor ou do patrão, é preciso que nós estejamos na rua, é preciso carro de som, é preciso panfleto para informar. Uma estrutura. Toda uma estrutura. Que é permanente, que não é pontual para uma mobilização. Porque os ataques à classe trabalhadora eles são permanentes. Então, não é só o momento da discussão de reajuste salarial, mas a todo momento nós estamos sendo vítimas de um ataque. Então, a luta é permanente, por isso precisa que realmente nós estejamos atentos a isso e o dinheiro do trabalhador ser, de fato, utilizado para a luta da classe trabalhadora. Professora Girlene Lázaro, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Girlene Lázaro, ela que é da direção estadual da CUT, aqui em Alagoas, do Sinteal, também o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e também da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. E a nossa pauta, claro, na semana em que se comemora o Dia do Trabalho, porque há uma comemoração, porque o labor tem que ser comemorado, independentemente das condições de trabalho, das relações, né, que permeiam essa atividade que é múltipla, não é? E tem também situações que não dependem apenas dos trabalhadores ou do movimento sindical para que se efetive na prática. E aí eu pergunto, professora, o que dizer do histórico do 1º de maio? Muita gente até desconhece, né, a história, como surgiu o 1º de maio. Muita gente desconhece, é verdade, pensa que é uma data comemorativa, mas isso já vem desde o século passado, né, quando os trabalhadores em Chicago se reuniram pela primeira vez para parar para pensar que condições de trabalho eles tinham, como eles estavam sendo vistos, quer dizer, trabalhavam, que garantia de direitos poderiam ter. Então, houve uma manifestação onde tinha mais de 500 mil trabalhadores na rua, né? E isso foi em 1886, em Chicago, e de lá para cá foram se criando momentos de luta. Congresso Operário Internacional convocou, já na França, né, uma manifestação, e dessa manifestação, que foi a partir das lutas de Chicago, a primeira acabou com alguns mortos, né? Porque houve enfrentamento, porque não tinha essa cultura dos trabalhadores irem às ruas para se manifestar. Então, com essa manifestação, a consequência teve uma intervenção policial, que até hoje nós temos isso, né? Ou seja, faz parte do universo das lutas. Das lutas, e houve, na verdade, a consequência foram de 10 mortos. E aí, a partir daí, houve todo um trabalho para ser criado um dia que se lembrasse dessa luta, trouxesse os trabalhadores a refletir sobre a questão do trabalhador e, principalmente, de fazer uma reflexão sobre as condições de trabalho, né, e o que o trabalhador
desenvolve no seu dia a dia e por que não é tão valorizado, né? Mas com a compreensão de que, apesar de toda a luta, apesar de todas as faltas de condição que até hoje nós vivenciamos, o que nós temos a comemorar é justamente a nossa capacidade de, no dia a dia, fazer o nosso labor, mas também de fazer a luta, né, para que as questões melhorem. Então, essa luta, esse dia nós não podemos deixar de estar na luta, mas também de comemorar o nosso compromisso com aquilo que assumimos, né? A nossa responsabilidade enquanto trabalhador, mas também de colocar para a população que se nós não fazemos mais é porque não temos as reais condições. Né? Isso é importante que a gente relembre. A questão da jornada de trabalho, que foi um marco nas conquistas dos trabalhadores no mundo inteiro. Com certeza. Não é? Agora, com a reforma, como fica essa questão e vai se ter dificuldade tanto de um lado quanto do outro para estabelecer o que é consensual, não é? Entre a prestação de serviço e a oferta do posto de trabalho. É verdade, foram muitas lutas, né? Muitas lutas para que garantisse uma jornada de trabalho mais humanizada, porque era uma jornada de trabalho onde não se tinha tempo para viver, né? Eram mais de 16 horas de trabalho e ao conseguir chegar em 8 horas de trabalho foi uma grande vitória, né? Que agora com a reforma a gente vê que essa ameaça, né? ou houve um retrocesso nesse caso. Quando você pode fazer trabalhos intermitentes, você pode ser contratado por horas de trabalho, você assume toda a responsabilidade quando você tem um vínculo como se você fosse empresa, né, e não pessoa física. Então isso desmonta todo esse avanço e essa conquista que nós tivemos da jornada de trabalho e deixa o trabalhador à mercê das necessidades do mercado, entre aspas, né, porque é quem manda no mundo do trabalho. Então é um retrocesso que nós consideramos essa reforma trabalhista. Pois é, a reforma trabalhista no Brasil tem um componente diferenciado do que se observa em países desenvolvidos, não é? Em países desenvolvidos há jornada, quer dizer, parece que há uma desconsideração à evolução das lutas que resultaram nessas conquistas, né? Inclusive, o Brasil ele tem convenções que assinou com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que define regras internacionais, né, sobre a questão do trabalho, regulamentação, a relação, né, a proteção do trabalhador. E nessa questão o Brasil teve a ousadia de, com essa reforma, de desconsiderar tudo isso e fazer uma reforma onde a vontade do mercado, né, dos grandes banqueiros, né, dos grandes empresários que comandam o país, dizer como deveria ou não, porque há uma compreensão ou uma concepção aqui no Brasil dos grandes empresários e banqueiros de que nós trabalhadores temos muitos privilégios e os nossos privilégios causaram a eles prejuízos, porque mesmo num período que nós tivemos avanços, né, eles não deixaram de ter lucro, mas a ganância por lucro é tão grande e é o que marca essa trajetória que levou a essa reforma, que mesmo eles tendo lucros, eles não consideram que os trabalhadores podem ter ganhos e devem ter ganhos, porque somos nós as molas mestras da construção, né, e desse desenvolvimento. Então, é uma concepção completamente inversa do que temos no mundo afora e do que rege as convenções da OIT. Pois bem, essa contradição, ela vai ter, no caso, a partir das mobilizações, vai se evidenciar mais essa questão, e a gente sabe que a votação no Congresso da reforma trabalhista marcou e demarcou, não é, para o eleitorado nessas eleições o rumo que vai se tomar, não é? Com certeza, nós temos uma preocupação muito grande, primeiro porque nós sabemos quem está no Congresso, qual é o Congresso que nós temos. São representantes e muitas vezes não são nem representantes, são os próprios, né, que definem, as bancadas próprias que definem, porque são bancadas de empresários, né, de banqueiros, de latifundiários, que são esses os grandes definidores da política
né, e do mundo do trabalho nesse país. Então, um Congresso que não para, e com raras e honrosas exceções, não tem a compreensão de que a classe trabalhadora tem direitos e que isso implica no melhor desenvolvimento do país, ou seja, a gente tem essa dificuldade e é uma questão para a gente chamar a atenção da classe trabalhadora para que Congresso nós queremos nas próximas eleições. Um Congresso que nos represente ou um Congresso que represente só os que continuam mandando nesse país e os poucos que continuam detendo, né, a concentração de renda nesse país? Porque há, sim, o empresariado nacional que tem a preocupação de manter uma condição de trabalho que dê essa oportunidade de os trabalhadores também acessarem os bens de consumo em geral. A senhora falou nos bancos. Os bancos, historicamente, no Brasil, são os que mais levam o lucro, sem uma produção de trabalho efetivo, não é? O mercado dos papéis, que não que não interfere diretamente na economia, mas sim para estabelecer lucros altíssimos com ou sem crise econômica. Esse é o papel que está aí colocado, que todos identificam. Mas eu pergunto, dentro desse universo, é importante que a classe trabalhadora faça a reflexão da diferença entre onde está a questão maior nessa relação de trabalho e capital? Porque a gente não pode também generalizar para não perder o foco de uma união nacional pelo desenvolvimento do país. Com certeza. Nós acreditamos que existe uma parcela que se interessa pelo desenvolvimento, né, que aposta no desenvolvimento e que ainda vê o trabalhador como uma mola para esse cenário. Mas nós temos a clareza de que, assim como os banqueiros, tem uma parcela significativa, não em quantidade, mas em poderio, né, que detém a concentração de renda nesse país e de riqueza, né, e que com isso a preocupação é centrada no próprio lucro. Mas é importante que a classe trabalhadora veja, de fato, quem se interessa pelo desenvolvimento, que faça essa diferenciação e que nós possamos, de fato, ter uma alteração desse rumo que está hoje o Brasil. Porque hoje é crise e essa crise, quem está pagando somos nós, né? Quem sempre paga a crise, justamente são os trabalhadores. São os trabalhadores, né? E a sociedade, mas nós precisamos identificar nesse meio justamente aqueles que têm, de fato, interesse no desenvolvimento do país e aqueles que têm interesse apenas no lucro, no ganho, né? Porque o que move é a ganância, né? Então, a gente tem que saber separar, mas com certeza essa separação vai depender de muita reflexão, de muita mobilização, de muita discussão, para que nós possamos fazer essa distinção, que nem sempre é tão fácil fazer essa distinção. Nem no meio sindical, nem nas organizações dos trabalhadores, né? Há incompreensões também nesse sentido. É verdade. Inclusive, assim, o Congresso, ele é um espaço representativo, que a sociedade precisa se enxergar lá. E, no entanto, ainda temos, nós, enquanto sociedade classe trabalhadora, uma dificuldade de compreender que quanto mais nós tivermos representantes da classe trabalhadora, que pense como a gente pensa, que tenham os mesmos interesses, quanto mais representantes nós tenhamos nesses espaços, mais chance nós temos de dialogar, né, democraticamente, para que a gente possa avançar nesse sentido de garantir o desenvolvimento, mas garantindo também a dignidade da classe trabalhadora, garantindo a valorização da classe trabalhadora e o avanço para que nós possamos sair dessa situação que nós nos encontramos até hoje. E isso tem reflexo também na economia do país. É importante saber que a mola propulsora são os trabalhadores e a gente observa que no patamar econômico o Brasil já esteve melhor. Bem melhor, pois é. Nós já tivemos mais possibilidades de termos uma certa valorização, que não é a valorização que nós tivemos, mas nós tivemos uma luta na última década, nos últimos 13 anos, onde nós discutimos, pudemos fazer uma discussão sobre a questão de uma política de salário mínimo
que antes a gente não conseguia chegar a $100 e hoje nós chegamos a $300. Isso é um avanço de uma política de salário mínimo, que isso reverte na questão da economia, porque se você melhora o salário, você tem uma possibilidade da economia girar, de ter mais consumo, de ter mais desenvolvimento das indústrias e do comércio, e isso reverter em mais impostos, em mais trabalho, em mais giro da economia. Seguindo esse raciocínio, seria interessante a sensibilidade da população em consumir algo que foi produzido no Estado, que foi produzido no país, para dar justamente a esse empresariado nacional a condição de expandir seus negócios, que não é fácil também, em meio à concorrência desleal, muitas vezes, com o capital estrangeiro, não é? Com certeza. O capital estrangeiro ainda tem muita ascendência sobre o país. O país ainda, apesar de ter modificado em algum tempo, mas agora volta a uma dependência muito grande do capital estrangeiro, das empresas multinacionais, do grande conglomerado, né? E isso faz com que a própria empresa nacional ela se retraia, ela tenha menos espaço, com isso gere menos, e com isso a população também, que teve todo esse processo de redução de direitos, também não possam estar movimentando como deveria para que a economia possa girar e, logicamente, trazer para esses empresários que pensam no desenvolvimento do país, poder também avançar, né, na sua produção e na garantia de um giro mais equilibrado dentro do país no que diz respeito à economia. E a distribuição de renda. A distribuição de renda, com certeza. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo, e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Girlene Lázaro, ela que é integrante da direção estadual da CUT, aqui em Alagoas, como também do Sinteal, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. E a nossa pauta não poderia deixar de ser, na semana do Dia do Trabalho, as conquistas, as lutas dos trabalhadores e a participação dos trabalhadores na discussão maior entre capital e trabalho. Portanto, eu pergunto agora em relação à mobilização dos trabalhadores aqui em Alagoas para este 1º de maio. O primeiro, como disse no início da entrevista, pós-reforma trabalhista. Com certeza nós estamos mobilizados, a CUT, que é a nossa central, mas as demais centrais também unificadas com a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, todos os movimentos de luta por moradia, né, todas as associações de bairro, nós estamos numa mobilização muito grande para que nós possamos fazer esse 1º de maio pós-reforma trabalhista, um 1º de maio de resistência, de denúncia, porque nós estamos perdendo muitas das nossas conquistas. É um 1º de maio onde nós estamos defendendo, além da democracia, que é básico para nós, porque sem democracia não tem direito, né? Sem democracia não tem liberdade, e nós estamos defendendo também a defesa dos nossos direitos, porque, com certeza, o golpe implementado nesse país, que não acabou, ele está em curso na nossa compreensão, ele tem o quê? É um golpe que efetivamente atingiu a classe trabalhadora, porque desde que ele foi consolidado, ele tem tido o quê?
a cada dia um ataque aos direitos da classe trabalhadora. Sejamos da educação, bancários, previdenciários, Correios, com os ataques às estatais, Correios, Pré-Sal, ACEAL, né? Então, a cada dia há um golpe na classe trabalhadora e na sociedade, porque quando você privativa os Correios, ACEAL, você está tirando a oportunidade de ter um serviço público da população. Estratégico, não é? Setores estratégicos da organização do Estado. Então, esses setores estratégicos, ao serem colocados com a possibilidade de privatização, nós ficamos com uma perda muito grande, um prejuízo muito grande. Então, assim, a cada dia nós temos perdas de direitos, não só a classe trabalhadora, mas a sociedade como um todo. Isso me faz lembrar, professora, que, por exemplo, que há um ponto a ser destacado no atual governo, é o fato de ter recuperado a capacidade operacional da Casal, que por muito tempo aí viveu a sombra de uma privatização, pois não é verdade? Teve essa capacidade, com certeza, e o que a gente espera é que possa de fato avançar para que recupere totalmente essa empresa que é alagoana, né? Aí o que a gente não está vendo em relação à CEAL, que já, mesmo com toda a resistência dos trabalhadores, está aí. A possibilidade dos Correios também, né? A gente teve a perda do Pré-Sal, que era um elemento fundamental para nós, enquanto trabalhadores de educação e a educação, a sociedade, porque havia já uma lei aprovada garantindo os recursos da exploração. Da exploração do pré-sal e do fundo do petróleo para educação na maior parte e para a saúde, que são duas áreas que se deve muito, né, à população nesse país e que nós vimos tudo isso ser revertido. Né? Foi um inverso. E hoje está assim, as grandes empresas como a Shell e outras empresas aqui têm agora a possibilidade de explorar e com certeza não vê a necessidade de se investir em educação como uma empresa nacional viria. E paralelamente o governo federal edita uma medida que vai promover, e já está em curso, o contingenciamento dos recursos para todas as áreas, sobretudo educação. Esse foi um golpe que, assim, além de ousado, que nós não entendemos como é que um país que tem a dificuldade que nós temos como o Brasil, com as políticas públicas, um governo faz uma emenda, que é a emenda 95, que é a famigerada, muda a Constituição com o golpe, né, para reduzir ou congelar recursos das áreas sociais. Ou seja, aquilo que tinha sido colocado na agenda do país foi retirado, que é a população. As políticas públicas hoje estão ameaçadas por 20 anos. Isso é de um tamanho irresponsabilidade. Né? É uma perversidade. Como a gente diz, é a emenda da maldade, porque é uma perversidade com a condição de saúde que nós temos, com a condição de educação que nós temos, com a condição de segurança, de moradia, ou seja, tudo que a população teria direito, a gente vê agora com uma frustração. Então, é terrível essa emenda. Professora, e eu falei medida provisória equivocadamente, mas foi uma emenda constitucional, exatamente. Professora, em relação à mobilização unificada dos trabalhadores na educação, em educação aqui em Alagoas, Prefeitura de Maceió também, há um processo de negociação. No Brasil, se convencionou o 1º de maio como também a data base para os reajustes salariais. Isso. E nessa negociação, qual é o quadro, o cenário que se vive? É muito bom lembrar, porque é preciso que a população acompanhe, porque quando nós estamos em luta, geralmente o governo tende a passar para a população que nós não queremos trabalhar, que nós queremos trazer o prejuízo para o aluno, mas é importante dizer, nós somos profissionais, nós temos legislações que nos garantem piso, carreira, formação e salário atualizado. Existe uma política de financiamento nesse país que é para todos os estados e municípios, né? Que é a lei do piso, que é atualizada a cada ano, e é a lei que garante a nossa carreira. No entanto, aqui no estado de Alagoas, a gente está com um frequente esquecimento por parte dos gestores do que a lei nos diz, é lei federal, é lei estadual, e nós estamos passando por um momento de grande dificuldade.
O município de Maceió, ano passado, por mais luta que nós fizéssemos, 0%. Estamos com uma discussão ainda na Justiça, que não foi fechada, mas eles insistem em dizer que não há condição, quando recursos do Fundeb são acrescidos todo ano, o custo aluno, que é uma base de cálculo para garantir per capita, para garantir aumento de recursos para pagamento de professores e manutenção do desenvolvimento da educação, e o município simplesmente cala. Prefeito não senta com ninguém, são secretários. Ele não pode receber a representação dos trabalhadores. Governo estadual está no mesmo patamar. Ou seja, governo municipal, ano passado, 0%. Esse ano, a nossa database no município de Maceió é em janeiro, nós estamos terminando o mês de abril e nenhuma resposta. E a categoria tem tido paciência, mas paciência tem limite. O estado de Alagoas, ano passado tivemos um percentual mínimo dividido em 2 etapas, quando no ano de 2016 não tivemos nada. Esse ano, por mais que nós solicitássemos oficialmente para sentar com o governo, o secretário, que era vice-governador, e saiu, com os demais secretários, nós tivemos uma conversa com o ex-secretário e vice-governador e o secretário de Planejamento, porque nós temos toda uma necessidade de termos, e principalmente esse ano que é ano eleitoral, qual o reajuste. Nós estamos pedindo o valor do piso, que é 6,24. E aí o governo, silêncio, disse que vai apresentar. Não sei se o limite por conta da lei eleitoral, que nós temos a compreensão que nos impede de ter isso, só teria a inflação. Como é que o governo vai trabalhar isso? Então, no sentido de que nós estamos sempre, quando temos a oportunidade de conversar, não temos resposta. Então, ontem nós tivemos uma assembleia unificada das 2 redes, estadual e municipal, com participação das regionais todas, no caso da rede estadual. E nessa assembleia nós aprovamos que vamos estar em estado de greve a partir de agora, com algumas atividades e tendo um prazo para que tenhamos uma resposta. Professora, historicamente a gente já observou que esse embate é anual, praticamente, com as instâncias de poder, tanto no âmbito dos municípios quanto do Estado. E a Assembleia Legislativa já pontuou a sua importância na mediação, muitas vezes, desses conflitos, da condição da não negociação. Qual é a expectativa dos trabalhadores sobre também porque a Casa já realizou audiências públicas para debater as questões relacionadas à educação? Há um otimismo no sentido de não perder a esperança de trabalhar esse entendimento, esse diálogo, por meio de uma mediação política? Com certeza, nós já procuramos a Casa no sentido de fazermos um debate sobre uma questão que para nós é muito valiosa, né? A questão do reajuste está aí, a gente espera, logicamente, que nós possamos fazer esse debate, mas nós temos uma questão enquanto educação, que é o nosso plano de cargos e carreira, que há 2 anos nós estamos numa comissão, concluímos a parte legal, tivemos dificuldade de informações por conta do número de aposentados que nós temos, mas agora vamos retornar. E a importância dessa casa, de absorver essa discussão, para que nós tenhamos essa lei esse ano enviada para essa casa, que possamos discutir a necessidade de atualizarmos esse plano, porque nós estamos trazendo os secretários escolares que estavam desvinculados, nós estamos unificando entre funcionários e magistério e nós estamos buscando a valorização atualizada desses trabalhadores. Então, o que nós queremos é que seja visto por essa casa, mas principalmente que esse impacto desse plano seja absorvido por essa casa para colocar no orçamento, para que nós possamos, de fato, tê-lo executado a partir do próximo ano. Professor, agora, nos 2 minutos finais da nossa entrevista, como está a programação do Dia do Trabalhador no Dia do Trabalho? Exatamente. Como eu disse antes, estamos nessa mobilização com todos os setores. A expectativa é de um grande 1º de maio, onde nós possamos estar caracterizando todas as perdas que nós temos em nível nacional e nível local, tanto as perdas do governo estadual, municipal e federal. E nós vamos nos encontrar e concentrar a partir das 8h30 do dia 1º, terça-feira, no posto 7, que já é tradicional, onde nós vamos ter uma caminhada com alas e representações,
com alegorias, com... Para chamar a atenção. Para chamar a atenção mesmo do que significa todo esse processo e o retrocesso para a classe trabalhadora. Então, 8h30 no posto 7, lá na Jatiuca, onde nós vamos fazer a tradicional caminhada, mas de uma forma bem diferente, até o Alagoinhas e, no final, fazermos uma comemoração, até porque é Dia do Trabalhador. Nós precisamos também de um momento de confraternização. Merecidamente. Com certeza. Professora, algumas considerações? Nós queremos convocar os trabalhadores, no caso, de uma forma geral, mas especialmente dos trabalhadores de educação das redes estadual e municipal, para estarmos no dia 1º e dizer que nós estamos publicizando uma agenda de luta que foi aprovada ontem com a comissão mista e que nós estamos divulgando no nosso site a partir do dia 1º, né, mas no dia 2, no dia 3, no dia 8 e no dia 11. Então, é só acessar as mídias do sindicato que vamos ter acesso a essas informações e agradecer mais uma vez esse espaço, né, que é tão caro para nós, para que nós possamos debater as questões da classe trabalhadora, os impactos de tudo isso e convocar todos e todas para o 1º de maio. Obrigada mais uma vez, professora, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente.